Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vocês podem segurar um pouquinho aí a produção, para a gente trabalhar um pouco a estrutura. Nós estamos hoje reiniciando o nosso laboratório, segundo semestre. Se Deus quiser, rumo ao 1000. Eu tenho uma aluna aqui, que eu não me lembro o nome dela, mas eu me lembro da redação dela, que é uma potencial nota 1000, porque o que me trava do 1000 é a gramática. E essa aluna, ela já fez uma redação que não tinha um erro de português sequer. Então, o que atrapalha vocês tirarem 1000 não é nada além da gramática. E a gramática é a mais difícil, a proposta, né? Então, tem uma pessoa que fez uma redação que não tinha um erro só, e eu fiquei muito feliz. Digo, olha, esse ano eu tenho chance de tirar 1000. Então, a estrutura do texto, por mais complexo que no início pareça, ela é bastante sólida, uma estrutura bastante sólida, e com o tempo que você se familiariza, você muito mais erra. É uma coisa que vira feijão com arroz quando você se acostuma, vira uma coisa tradicional. E nós estamos trabalhando essa estrutura desde o início do laboratório, né? Então, nós já trabalhamos na introdução, o desenvolvimento e a conclusão de uma forma mais geral, que foi a nossa primeira aula. Está gravada, está no YouTube, está no grupo, e se você quiser, eu compartilho de novo, tá bom? E nós trabalhamos da introdução o repertório sociocultural, eu estou botando só assim, como eu estou falando para quem, né, não enxergar de casa. Repertório sociocultural, nós aprendemos que o repertório ele pode ser ou do texto motivador ou de origem própria. Foi isso que eu expliquei da última aula? E que de origem própria ele pode ser ou do senso comum ou legitimado por uma área do conhecimento, seja científica ou cultural, que todas duas valem para o Enem, foi isso que a gente viu? E que esse repertório legitimado ele precisa estar coligado com o tema, ele não pode mais ser um repertório, mora num país tropical abençoado por Deus, mas se no Brasil acontece isso, não tem nada a ver, né? Então, a galera tem aprendido aí nas redes sociais um modelo pronto que traz um repertório que, segundo o pessoal que vende aí, dá certo por tudo que é tema. E isso não é verdade. O Enem precisa de um repertório sobre o assunto. Se o tema de hoje, por exemplo, é a política antidrogas, a gente precisa de um repertório que fale sobre drogas. A gente precisa de um filme, de uma série, de um livro que fale sobre drogas. E só o que tem, não é verdade? Se você pensar bem, só o que tem é filme, série, livro, reportagem. Deu, obrigada. Sobre drogas. Então, não precisa você se desesperar em dizer assim, eu tenho que decorar uma penca de repertório. Você tem que decorar, sim, alguns. Mas a maioria dos temas, você com certeza terá repertório próprio. O Enem diz que tanto faz ser legitimado por científico que cultural. Tanto faz para o Enem. Então, se você trabalhar algum filme, série, livro, personagem, leitura, livro de literatura, dentro da questão do cultural, tá valendo, tá bom? Então, depois desse repertório ser pertinente, ou seja, tem que ter a ver com o tema, ele também precisa ser produtivo. E para ele ser produtivo, nós vamos fazer o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer é comparar o repertório com a vida real. A gente não pode fazer o períodozinho, escrever a introdução sobre o repertório, ponto, e o segundo período, você simplesmente abandonar o repertório. Esse segundo período aqui, ele precisa, de alguma forma, resgatar o repertório para trás. Se você não resgatar, que é assim que a gente vê se ele é produtivo ou não. Como é que a gente vê que ele é produtivo? Porque o período seguinte resgata o repertório. Você faz uma comparação, por semelhança ou por oposição com o repertório que você utilizou, que não tem como ele não ficar produtivo. Além disso, ao longo do texto, você também precisa ter retomado mais uma vez o repertório da introdução, que normalmente a galera abandona o repertório, e cita e abandona depois. E é isso que eles estão tirando ponto, tanto da C2 como da C3. Se o aluno faz isso, está sendo severamente penalizado. Por quê? Porque o repertório, que é até pertinente, mas não é produtivo. Então, a gente, para garantir a produtividade, a gente vai sempre fazer a comparação. Se eu começo citando um filme, depois eu digo a vida real é semelhante à obra cinematográfica. Aguardadas as devidas proporções, né, a obra cinematográfica traz um retrato da realidade. Então, você precisa
trabalhar essa necessidade de tornar o repertório produtivo. E ele é produtivo à medida em que ele é resgatado ao longo do texto. Se ele for abandonado, a gente não chama ele de não produtivo, tá bom? Então, é isso que tem feito a diferença na redação. Agora que a gente aprende, revisou, né? Porque eu já tinha dado aula sobre isso na aula passada. A gente vai agora para a próxima etapa. Então, na minha introdução, eu começo com um repertório e depois eu faço a comparação com a vida real, para poder tornar o repertório produtivo. Essa comparação vai ser ou por semelhança ou por oposição. Tá tudo bem até agora, gente? Estão lembrados disso? Depois dessa comparação, a gente precisa apresentar a frase temática de forma problematizada. Por que eu digo problematizada? Porque tem muitas frases temáticas que vêm neutra ou positiva até. O trabalho na construção da dignidade humana, é nem 2010. Vê que é positiva. Só que você precisa sempre problematizar a frase temática na introdução. Na íntegra, você não pode ignorar nenhuma das palavras da frase temática. Aí a gente vem com a frase temática para depois elaborar a tese A e B, que a gente chama de tese A e B, mas não é nem isso, não serve mais. E depois a gente faz uma finalização do pensamento. A gente faz um arrematezinho do pensamento. Pronto. Hoje nós vamos trabalhar um tema em especial e eu queria fazer com que vocês aprendessem um pouco sobre como projetar, como planejar melhor a redação de vocês, tá bom? Então, para a gente planejar bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar, observar para as temáticas. Você já tem anotado aí? Vamos lá na proposta? Peguem a proposta para mim, eu vou aproveitar para anotar no quadro para poder discutir com a galera de casa. Podem me dizer qual é a frase temática de hoje? A política antidrogas, os estratégias para conter antidrogas brasileiras. Aí tem 2 pontos? Tem. Aí os entraves, é isso? Para conter. Entraves para conter o avanço. Para conter o avanço da violência. O avanço da violência. Vocês entenderam que o tema central é o quê? Porque são muitas palavras, não é? Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o tema central, tá bom? Então, primeiro passo, se vocês quiserem até anotar, qual é o passo a passo para poder projetar melhor o texto? O primeiro passo é identificar o tema central, o delimitador específico, e o delimitador de espaço. Vamos lá. É o primeiro passo que a gente faz quando pega uma redação do Enem, tá bom? A gente lê logo, obviamente, lê a frase temática, lê os textos motivadores para melhorar, clarear, né, a mente. Depois que eu li tudo, ao mês vai passando, porque normalmente está 1000 ali, quando o pessoal entrega a prova, o sino toca, seu coração dispara, é natural, né? O meu dispara e é porque eu não estou concorrendo a nada. Eu, às vezes, faço o Enem só para testar. Quando toca o sino, aí dessa respirada, vai processando, a cabeça ainda está cheia de dúvidas ali, você vai lendo, achando que não está entendendo nada. Você já tiveram essa sensação? Não estou entendendo nada desse tempo. Mas com o tempo você vai se familiarizando, porque vai passando nervoso. O nervoso faz com que o nosso raciocínio bloqueie. Então, o que acontece? Primeira coisa, li, agora você vai identificar o tema central. Qual é o assunto dessa redação? Nós temos, por um lado, a violência, só que essa violência, ela não é violência contra a mulher, ela não é violência infantil, ela tem uma coisa. Qual é o assunto mesmo? É as drogas. O tema central é essa questão da política antidroga. Tá bem aqui, ó. Né? Só que ela está atrelada à questão da violência.
certo? Será que essa violência vai ser qual? A violência contra a mulher, a violência simbólica, a violência infanto-juvenil? Qual é a violência? É a violência psicológica? Qual é a violência? Violência contra o patrimônio? Eu penso que é a violência urbana. A violência dos centros urbanos, que era o que você estava querendo dizer. A violência que ficou subentendida aqui vai ser explorada onde? No texto motivador. Se a gente quiser ter certeza, é só ler o texto motivador, que eles vão fazer um corte do que está acontecendo. Então, o tema mesmo é a política antidrogas associada à questão da violência urbana. Então, vamos lá. Hoje em dia, se você pensar em violência urbana, você pensa. Vamos pensar no geral? Nós não somos especialistas em violência, somos? Não. Acontece que tipo de violência na sociedade? Inclusive, é muito importante que vocês enxerguem essa diferença. Tá bom? Acho que eu vou ficar aqui fora do campo do computador e eu com medo de mexer para poder não desligar meus negócios. Olha aqui, ó. Violência simbólica é todo tipo de violência em relação ao preconceito. Capacitismo, preconceito contra a pessoa que é cadeirante. Gordofobia, preconceito contra pessoas acima do peso. Racismo, violência contra pessoas negras, preconceito contra pessoas negras. Feminismo, não. Machismo, desculpa. Machismo, violência contra a mulher, violência do preconceito contra a mulher. Essas violências é dita por Erwin Goffman, que é um filósofo aí, que são chamadas de violência simbólica. Então, a violência simbólica é a violência com preconceito, tá bom? Nem racismo, que nem xenofobia. Vocês sabem o que é xenofobia? Preconceito contra os imigrantes. Vocês viram o que aconteceu aí? Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Eu digo, daqui a pouco chega tudo aqui. Foi na Venezuela, não foi? Um terremotozão lá, devastou tudo. Vocês viram isso aí? Daqui a pouco, quem é que está entrando aqui no Brasil? Se é que já estão? Os venezuelanos. Eles já vêm. Ele já vem porque o país lá era perseguido, né? Era uma ditadura, aí melhorou um pouquinho. Aí depois, terremoto. E com o terremoto, devastar a população e daqui a pouco eles chegam no Brasil. E aí chega um monte de venezuelano na cidade, pedindo esmola, caçando emprego, enfim. Aí acaba aquela rixa. Quem viu aí o que está acontecendo também com os países da África do Norte? Aquela ida do pessoal da. Meu Deus, qual é o país? Meu Deus, eu esqueci. Esses países aí da Arábia, aí, do Iraque, ali perto, do Líbano, eu esqueci qual era o país. Eles estão atravessando a nado, um riozinho, para chegar na fronteira, tá? Meu Deus, qual é o país? É da Europa o país, eu esqueci o nomezinho. Eles estão nadando, a nado. Eles botam a boia e atravessam a nado, a fronteira. É uma coisa pouca, na verdade. Entra no mar, mas é pouca coisa. É por isso que eles botam a boia e tentam atravessar do país para o outro, né? E agora eles estão sendo invadidos, saqueados, está tendo uma confusão social lá nesse país lá. Então, quando acontece uma política mais dura de imigração, nem os Estados Unidos, que lá é brincar para você passear e qualquer coisa eles lhe deportam, né? Qualquer coisinha eles lhe deportam. Então, lá a política em relação à xenofobia é muito forte. Então, e o preconceito também, porque isso sempre vem arraigado a preconceito. Então, xenofobia é o preconceito relacionado ao imigrante. Aí tem a gordofobia, como eu já falei, gordofobia. Aí tem o racismo, vamos dizer outros, violência contra a mulher, violência infanto-juvenil, violência contra o idoso, idoso que é chamado de quê? E esqueci o nome. Etarismo, é essa mesmo. Violência contra o idoso é etarismo. Pronto. Isso. Pronto. Então a gente tem vários, algum outro que eu esqueci. Tem a questão do indígena também, né? Mas entra no racismo, a questão do indígena. Tem religioso também, intolerância religiosa. Pronto. Tem mais algum, gente? Tem sim. LGBT fobia. Mais algum? Mais algum? Não? Eu vou botar um indígena bem aqui, que eu não botei. Indígena
que aqui entra negra, aqui entra indígena. Pronto? Violência religiosa. Eu acho que não tem mais nenhum. Chuta quantos desses já caiu no Enem? Da violência simbólica. Só a simbólica, que é só a simbólica. Quando eu falo violência simbólica, eu estou falando de violência com relação a preconceito, tá bom? Vamos lá. Quais que já caíram no Enem? Idosos foi o mais recente, né? De idosos 2025. 2025. Racismos 2016, PPL, tá bom? Foi a versão PPL. Vocês sabem o que é a versão PPL? É a versão feita para pessoas privadas de liberdade. O Enem todo ano é feito em duas versões. A regular e uma que é feita para os presos. Só que, vamos supor que no dia do Enem aconteceu um enchente lá no Rio Grande do Sul, já aconteceu de novo, né? E aí o pessoal do Rio Grande do Sul não pôde fazer a prova, eles fazem no segundo dia, no segundo aplicação, que é PPE. No mesmo dia que os prisioneiros fazem, o pessoal que não conseguiu fazer por algum motivo, em especial, faz junto, que é chamada de segunda aplicação. Indígena teve, o indígena teve, mas foi totalmente errado. Foi o desafio de se conviver com a diferença, em 2007. E aí citaram um texto com índios, mas foi só isso. Com relação a preconceito, assim, a minoria indígena, só ela ainda não teve, viu? Mas ela já foi abordada, assim, em 2007. Mas eu acho que merece holofote, viu? Eu acho que merece, sim, ser estudado e ser esperado. Violência contra a mulher, 2013, 15. Violência infanto-juvenil, 2005, trabalho infantil, 2003, menor abandonado. Mas a violência de abuso sexual ou de violência física, que hoje em dia está bem comum também, né? Que nem o caso do menino Bernardo, que o padrasto dele bateu até morrer. Muito comum também. Isso aqui teve um caso também de um bebê de 6 meses. Vocês estão aqui no Piauí, Fortaleza, que espancar a bichinha, né? Mulher. Então, não caiu ainda, viu? Essa questão da violência infantil juvenil. Já caiu trabalho infantil e abandono de criança e adolescente. Mas violência ainda não caiu. Vamos lá, gordofobia ainda não, xenofobia 2012, gordofobia ainda não, vamos lá queimar, LGBTfobia ainda não, e esse aqui foi 2006. Pronto, tá aí. Então já caiu, ó. Esse, já caiu esse, já caiu esse, PPL, e PPL normalmente merece replay, né? Esse aqui ainda não foi bem abordado. Essa caiu, merece repetir, porque está tendo muita violência contra a mulher. Agora tem 20 anos de Maria da Penha esse ano, viu? Foi antes de ano, 20 anos de Maria da Penha. Violência infantil juvenil ainda não. E violência contra idoso é a mais recente. Então, a única que eu tiraria da lista era essa aqui. O restante, como faz muito tempo que caiu, pode ser ficar novamente. Só para vocês terem uma noção como o Enem pensa. O Enem pensa, sim, nas minorias. E ainda tem minoria, capacitismo ainda não coloquei, ó, capacitismo, e as pessoas que têm algum tipo de doenças invisíveis, ainda não caiu. Por exemplo, autismo. Estou esperando veementemente autismo para 2026, viu? É uma das maiores apostas que eu tenho. Autismo e prática de esporte, por conta do sedentarismo, da homofobia, por conta do aumento do número de academias, por conta dessa mania que o povo agora tem de correr, tudo é uma corrida lá no Pernambuco, tudo é uma corrida. Não comemorar a coisa, é uma corrida lá. Tá? A mania. E fora o ciclismo também, tá bem mania, todo mundo querendo agora andar de bicicleta, não vou. Então, para mim, a prática de esportes ou de atividades físicas e o autismo são as minhas duas primeiras apostas para 2026. Mas só, vamos dizer, só uma brincadeira, só uma aposta, né? Pronto, entenderam o que é violência simbólica? Tudo bem com essa violência simbólica? Marca esse nome, escreva o nome Erwin Goffman. Escreva o nome dele, que a gente vai estudar. Se você não quiser escrever, eu ainda vou trazer para vocês, viu? Ainda vamos estudar esse cara. Esse cara é o nome da violência simbólica. Tá bom? Erwin. Deixa eu ver como é que se escreve mesmo. Erwin Goffman. Eu acho que é assim. Eu não sei direito também, não. Mas nós ainda vamos estudar ele direitinho, tá bom? Se não for assim, na hora que você digitar no Google, aparece. Vamos ver, tá bom? Pronto. Primeira coisa, eu vou identificar o tempo. Eu entendi que tem a ver com droga e com violência.
Eu entendi. E agora eu estou explicando para vocês o conceito de violência, tá bom? Mexi agora com violência simbólica, vamos partir para outra violência, certo? Agora eu vou trabalhar a violência, sim, a propósito, violência contra a mulher não é simbólica não, viu? Vou ter aqui na lista que eu me empolguei. Essa daqui não é simbólica e essa também não é física mesmo, viu? Tá bom? Essa sim é simbólica, que é preconceito. Violência simbólica tem a ver com preconceito, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou para a violência doméstica, que é uma outra classificação da violência. Agora sim, quem é que apanha dentro de casa? Não é a mulher, não? Violência doméstica. Bem que o idoso também passa por essa violência, não passa, não? Quem lembra daquela novela, Mulheres Apaixonadas? Não é da idade de vocês? Tu lembra ainda? Vocês eram bem pequenininhos quando passou Mulheres Apaixonadas. Violência simbólica, eu vou botar o idoso aqui e vou citar Mulheres Apaixonadas, que é uma novela que retratou muito forte isso. Foi bem forte, porque foi a personagem Doris, da novela Mulheres Apaixonadas, que batia nos avós. Vocês lembram disso? Ela brigava, pronto, é porque reprisou. Mas a Doris, ela causou revolta, todo brava que a Doris. Porque ela judiava muito dos velhos, que era bem bonzinho para bichinho, né? Era bem, o bichinho bem bonzinho. E ela teve uma época que ela até exatamente. Ainda eu quase não estava com eles. Então, para mim, é uma personagem que não dispensa quando tem a violência contra o idoso. Aí a gente tem a violência enquanto juvenil, violência enquanto juvenil, que é a bater em criança, espancar as crianças, porque uma coisa é você dar uma palmadinha, outra coisa é você espancar. Ana Rose ontem, sabe o que é Ana Rose? Ana Rose tem 3 anos de idade, Ana Rose está aqui, ó. Me deixa. Rapaz, uma criança de 3 anos mandando eu deixar ela em paz. Faz sentido uma coisa dessa? E se eu deixar a cobra, ela me morde, viu? Se eu deixar essa cobrinha se criar desse jeito aqui, ela me morde. Então, ela ficou assim. Ó, só um dos nas perninhas, né? Porque senão, daqui a pouco, ela me engole. Eu não tô brincando, não. Espanquei minha filha, Deus me livre. Deus me livre. E aí eu dei umas palmadinhas nas pernas dela e depois ela veio me abraçar e me cheirar, viu? E eu abraçar e cheirar ela também. E pronto. E hoje, quando eu deixei ela, vim para que ela fez um escândalo porque eu deixei ela. Porque é muito difícil para nós duas separar. É muito dolorido. Então, para mim, eu desci a escada já chorando. Porque ela ficou escandalosa, não me deixa. Então, mas existem crianças que são muito, muito espancadas. Eu tinha um aluno que chegou sem a sobrancelha rapada na escola, ou sem a sobrancelha na escola. Meu filho, eu não sei o que aconteceu, foi meu pai que fez rapar a sobrancelha. Por que, meu amor? Porque eu fiz um risquinho. Outro dia, cadê a tarefa? Tia, desculpa, tia, papai me fez engolir a tarefa. Teu pai fez o quê? Me fez engolir a tarefa todinha. Ele engoliu. A gente tá rindo, mas o pai dele foi preso por causa dessa denúncia, viu? Foi sim. Foi no colégio do município, quando eu estava lá. E eu vi, olha, eu ficava revoltada, eu sempre era bem abençoadinho, sabe? Ele era bem abençoadinho. Quando eu cheguei naquela escola, tem aquela pessoa toda assim, cuidado com fulano. Mas quando eu vejo assim, gente, olha, nunca é culpa do aluno, nunca. Nunca. Fulaninho é um abençoadinho? É, mas você pode ir atrás. Pode ir atrás. Mas não foi batido. Quando eu comecei a ir atrás, ele começou a confiar em mim em certas coisas. Até que o meu pai foi preso. Foi preso pelo conselho tutelar, bateu em cima por causa dessas histórias bem. E é obviamente que para ele é muito difícil. Por que violência infantil juvenil é uma violência muito dolorida? Porque a criança ela não tem autonomia de denunciar o seu agressor. E quando há uma denúncia ao agressor, o agressor pode até ficar preso alguns meses e depois volta para onde? Para dentro de casa. E aí a pessoa que denunciou está lá junto com o agressor. É a pior violência. Para mim, ainda é pior do que violência contra a mulher. Porque a mulher ela passa pela mesma situação. O seu agressor é o seu mantenedor, o seu sustentador, muitas vezes, né?
muitas vezes não, a mulher tem até independência, mas não tem independência emocional, não adianta nada, né? Mas o agressor, ele mora dentro de casa, ele abusa sexualmente de um adolescente, ele bate fisicamente em um filho seu, ou ele bate na sua esposa, minha gente, é uma coisa muito difícil de resolver. E o principal aliado da violência intrafamiliar se chama quem? Escola. Porque a criança, ela só visita 2 ambientes na vida dela. No máximo 3. Escola, família e igreja. Quando é a igreja. E se a escola e a igreja não estiverem antenadas, ela não percebe o humor, a mudança de humor da criança, ela não está preparada para ser uma aliada contra a violência infantil. Mas é uma violência que dói muito. Tem um filme chamado Um Olhar, que quem não assistiu pode correr atrás. Um Olhar do Paraíso. Eu assisti esse filme Eu assisti esse filme em pedaços, que eu não aguentei. Tem esse filme que Um Olhar do Paraíso, ele fala sobre uma violência de um adolescente, né? Só que entra violência sexual e física. Porque primeiro o homem estuprou ela e depois matou. Viu? Acho que tem um banco. Ele tem um banco. Não, é fortíssimo. É forte. E aí, mas é passear, viu? Não aguentei assistir. Ele é pesadíssimo. Mas ele precisa, vocês precisam ter uma referência para começar a redação de vocês de forma interativa, de forma criativa, de forma a chamar a atenção do leitor. Eu acho que foi na Netflix. Foi. Mas vamos lá, continuando. Então, ele conta a história de um serial killer, viu? No início não parece só a história dela, mas no final ela traz alguns casos, que o cara tem matado não sei quantas crianças daquele jeito. Tem outro filme. Acredite em mim. Sim, ela saiu do trabalho e quando ela voltou, ela tinha sido deixada. Quando chegou em casa, a família não acreditou nela e bateu nela. Teve que ela estava mentindo. Eu acredito. É muito difícil, assim, enfrentar essa realidade, mas é a verdade. Então, a gente tem esse tipo de violência que é chamada de violência doméstica, a violência que acontece dentro de casa. Especialmente contra o idoso, especialmente contra a mulher e contra a criança e adolescente, tá bom? O homem também apanha. Claro que sempre tem um gão que apanha da mulher, né? Mas é difícil. É bem mais difícil, mas tem, tá bom? Inclusive, tem um cara até esse dia que foi morto com a esposa. A esposa ameaçou, ele não deu importância, ela foi lá e matou ele. Mas acontece, né? Acontece, mas ele não é o foco. O foco é quando a vítima é mais vulnerável, né? No caso, a mulher, o idoso e a criança adolescente. Certo? Certinho? Nós temos a violência contra os animais também, que é bem comum e pode até ser que qualquer dia caia na redação, porque hoje animal tem mais direito que nós. Viu? Chuta um cachorro no meio da rua para você ver. É briga, é confusão. Então, a gente vê que o maus tratos animais também é um grande tema para a redação do Enem, ok? Fora essa violência simbólica, a gente tem a violência urbana. A violência urbana, ela está associada a quê, meu povo? Quando eu falo violência urbana, a gente tem violência contra o patrimônio, que é você depredar, roubar o patrimônio dos outros, né? A gente tem o roubo, no caso, o furto. Vocês sabem a diferença? Sim ou não? Não? O roubo é quando eu estou andando na rua e alguém me para com a faca, com a arma e me rouba. Eu estou vendo que fui roubado, sei quem foi. E furto é que eu deixei meu celular bem aqui, foi ali no carro que eu botei e alguém que pega meu celular. Furtar é quando a pessoa pega escondido. E roubar é quando a gente quer assaltar mesmo, tá bom? Você sabe o que é latrocínio? Eu sou filho de polícia, viu? Meu pai foi delegado. E aí, há muito tempo, eu fui escrivã do meu pai na delegacia. Latrocínio, roubo seguido de morte. Viu? A pessoa mata, rouba e depois volta e mata. Que aconteceu até agora com uma pessoa. Foi roubar a moto dele, deram um tiro nele, caiu, roubaram a moto. Depois o cara voltou e terminou de matar e foi embora. Pra quê, né? É latrocínio. E aí a gente tem também a questão do roubo ou do furto, está muito associada ao quê? Ao usuário. Que, inclusive, vocês viram que diminuiu muito, o roubo, porque, primeiro, em celulares hoje em dia, esse aqui, se alguém roubar,
Na mesma da hora, segundo também, o tempo está muito cheio de câmera. Né? Terceiro, hoje em dia, eu acredito que essa questão do uso de droga ela está sendo mais subsidiada por outros fatores, né? Inclusive por pé de meia, por Bolsa Família, pessoal que é usuário usa esse dinheiro para usar droga. E aí, continuando a história, então a gente tem isso aqui muito associado à galera que é usuária, precisa roubar pequenos cursos para manter o seu vício. Mas nós temos um muito mais organizado, não temos? Nós temos a questão do crime organizado. Agora veja, qual é o que está mais associado à questão das drogas? Esses pequenos furtos e o crime organizado. As facções, os cartéis, não é não, gente? E a questão do crime organizado, as PCC, não, PCC não, PCC é a praça daqui. PCC, né? Primeiro comando da capital, PCC mesmo. Comando Vermelho, Bando 40, nós temos muito nome das facções por aí, certo? Então, esse tipo de violência bem aqui, ó, entraves para conter o avanço da violência. O que quer dizer? Eu penso que ele está se referindo à violência urbana, e não à violência simbólica ou à violência virtual. Vocês já viram agora os crimes virtuais? Que tipo de crime? A gente tem a violência virtual. O estelionato, né? Esses golpes que a gente vê as pessoas aplicando aí, né? O crime virtual, a violência virtual, ela hoje é o principal tema de redação do concurso de polícia militar, viu? Hoje a maioria, polícia civil, polícia militar, polícia investigativa, essas coisas, tudo esse tipo de violência. Ó, faz tempo que eles repetem esse tema aí. Eu já acertei umas 3 vezes os temas da redação do concurso público, porque eles estão pegando muito na tecla do crime virtual. Que é essa mudança de cultura, né? Que nem diz o Pierre Levine. Ela sai da cultura. Do mesmo jeito que a gente tem a cultura social da vida real, ela só migrou para o online. Está mais moderno. E bem comum essa prática de crime, né? E aí, os pimba cai na redação. Não tem jeito. Então, a gente está bem aqui traçando o perfil da violência. E como eu disse, não vai ser nem violência doméstica, nem violência simbólica, nem violência virtual. Vai ser a violência urbana. É tanto que se você ler o texto, eu nem li ainda, viu? Os textos não li nada, eu não li nem o tema. Eu só mandei imprimir e cheguei aqui e tu me disse o tema e anotei aqui. Nem li, não sei nem o que é que tem de repertório aí ainda. Mas vamos lá, continuar. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Acho que... Vamos continuar aqui. Depois, quem está usuário do Zoom aí, me dá uma mensagenzinha com o teu nome para eu botar a presença aqui, tá bom? Vamos continuar. Então, o tema principal é política antidrogas associada à violência, certo? Então, qual é o tema central? Está sublinhado. Política antidrogas, violência. Barra violência. Certo? Deixa eu ver quem é. Maria Isabel. Vamos lá. Agora eu quero o delimitador específico. O que esse tema quer da política antidrogas barra violência? O que é para fazer? Para identificar o quê? Bora. Eles não é para eu falar puramente da política antidrogas. Eles querem que eu fale uma coisinha. O quê? Ó, entraves ao quê? Os desafios, as barreiras, os problemas, certo? Então, ele quer que eu fale os entraves para conter o avanço. Isso aqui é o delimitador específico, certo? Eu preciso entender que essa daqui é a ótica sobre a qual eu tenho que olhar para a política antidrogas, certo? Então, delimitador específico é essa daqui. Agora, eu quero saber qual é o delimitador de espaço. É aonde? Vai falar sobre qual lugar? O Brasil. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Aqui é o delimitador de espaço, mas muitas vezes o Enem traz um público, delimitador não só de espaço físico, mas também de público. Infantil, adulto, idoso, como é que eles chamam? Indígena, criança, mulher. De vez em quando eles fazem um corte público também, tá bom? É de jovens no Brasil, de crianças e adolescentes no Brasil, tá bom? Então, cuidado com essa delimitação de público também, ok?
Decifrei o tema mais ou menos. Então, vamos lá. Eu quero trabalhar o quê? Eu quero saber quais são os principais entraves, ou seja, desafios, para conter o avanço da violência, porém relacionado à questão das drogas. Não é isso? Certo? Então, a violência brasileira, deixa eu ver o que é que vamos fazer. No Brasil, a violência urbana, né, apresenta muitos desafios, especialmente relacionados à política antidroga. Pronto, é isso. Fechei? Então, depois que eu entendi o tema, eu faço essa frase temática problematizada. No Brasil, vírgula, a violência urbana apresenta muitos. Vou melhorar, peraí. Vou melhorar isso aqui. No Brasil é desafiador, porque sabe a mesma coisa do desafio, né? É desafiador combater o avanço da violência urbana. Vírgula, especialmente atrelada à questão das drogas ilícitas. Bom, é isso. O tema é esse, certo? Eu falei de droga, falei de Brasil, falei de entraves, falei de conter o avanço, falei de violência, falei de tudo. Eu fiz um check-in. Todas as coisas que tem na frase temática, tem na minha problematização? Tem. Eu não posso deixar nada de fora, ok? Eu troquei política antidrogas por drogas ilícitas no Brasil, tá bom? Eu fiz um oposto. A política antidrogas é uma política pública para conter o avanço da droga. Eu optei por trabalhar o problema em si, não a política. Beleza? Então, entenderam qual é o caminho que eu faço para poder começar a escrever? Eu não começo a escrever de cara. Primeiro eu raciocínio, porque senão trava lá na frente. Depois que eu passar por isso, vocês vão ver como escrever e sai. Só para despachar o texto. Mas no início é um preparo. Pronto, primeiro passo. Primeiro passo, identificar o tema central do limitador. Segundo passo, elaborar a problematização. Problematizar a frase temática na íntegra. Ou seja, fazer isso aqui, ó. Fazer essa frasezinha que contenha todas as palavras do tema para eu entender o raciocínio. Então, eu vou falar de violência urbana, sob a ótica da política antidrogas, dizendo que é um desafio conter a violência urbana mediante o número de usuários, a questão de como as drogas estão sendo combatidas no Brasil. Beleza? Trabalhei isso aqui e pronto. Terminei de escrever que eu apagar. E meu quadro está limitado à tela do computador. Falar nisso, eu esqueci até de compartilhar com os meninos de casa. Então,
Posso continuar? Eu vou identificar minha tese, tá bom? Terminei de entender o tema, entendi o seu problema. O problema é que a violência urbana ela é difícil de combater por conta das drogas. É isso que ele quer. Eu até vou traduzir, ó. É difícil combater a violência urbana por causa das drogas. Traduzindo aqui para uma linguagem mais fácil da gente entender. Agora eu vou perguntar para vocês, pessoal, por que as drogas atrapalham tanto? Por que é tão difícil combater as drogas no Brasil? O que é que mais atrapalha? Vamos lá. Uma falta de controle para dependência. Quem foi que te disse isso? Também o fato de algumas clínicas de reabilitação para aceitar se a pessoa quiser. E muitas das vezes é difícil. Eita, aí me deixou ferida grande, viu? Isso é uma polêmica, que é a chamada internação compulsória, viu? É uma polêmica grande. Mas vamos pensar bem, por que é tão... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem onde vende droga? Vocês sabem? Ninguém sabe nem que é uma boca de fumo, não sabe, não? Sabe? Tu acha que se tu sabe, a polícia não sabe? Sabe, mas é estudinho. Se a polícia sabe, por que é tão difícil combater? Eita, camada. Vocês estão vendo como é difícil? Está vendo como é difícil trabalhar? Porque a questão não é porque a polícia não sabe. A polícia sabe mais que nós tudinho. Como é que chega, tá? Como é que vai chegar e eles não vão estar fazendo? É complicado, né? Não é complicado? Pessoal, eu faço jus a duas grandes obras cinematográficas, que é uma obra que, apesar da fictícia, é um retrato da realidade brasileira. Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, o inimigo é do. Quem não assistiu ainda, levante a mão. Quem não assistiu, eu não acredito. Não acredito. Não, minha gente, olha, é obrigação, entendeu? É obrigado. Quando meu pai fez o curso, meu pai é tenente da polícia, quando meu pai fez o curso para ser tenente, há muito tempo atrás, eu ainda era estudando universitário quando ele fez. Meu pai foi obrigado a assistir 3 filmes. Rota, não sei o quê, que é a polícia de São Paulo, a polícia de São Paulo. Tropa de Elite 1 e quando saiu Tropa de Elite 2. Que na época eu tinha nem saído ainda, saiu depois, né? E a gente assistiu porque, enfim, é obrigado. Tropa de Elite 1, que não tem um nome, Tropa de Elite 1, é só um Tropa de Elite. Ele foi um filme que foi feito por José Padilha, o nome do diretor, para quem quiser anotar, que é um nome, qual é o filme que você tem que saber mesmo. Pela questão da violência urbana, é Tropa de Elite. Tropa de Elite, ele foi tão aclamado que antes de sair do cinema, a galera pirateou. E lembra que antigamente vendia ser DVD na banca, você lembra? Sim. A galera pirateou o filme e todos os brasileiros já tinham assistido. Quando saiu no cinema, a gente já tinha assistido. E é tanto porque, normalmente, meninas, não é verdade que a gente meio que tem um preconceito contra filmes brasileiros? A gente já fica, não, brasileiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a cinematografia brasileira, inclusive, é o tema do meu mestrado. Hoje eu sou mestre e meu objeto de estudo é a cinematografia brasileira.
E o Kleber Mendonça Filho é um dos meus principais motivos de estudo. Estava bem final agora. É o Juliano Dornelis. É o José Padilha, que eu quero falar. Que hoje, inclusive, foi ele que regravou o Robocop lá em Hollywood. Ele estourou tanto com Tropa de Elite que ele hoje é o cara do Hollywood, o José Padilha, é brasileiro. Então, o que acontece? O Tropa de Elite, ele foi feito sem pensar no Tropa de Elite 2. Ele foi feito e teve esse probleminha, né? Ele foi pirateado e os cinemas meio que até não deram tanto retorno financeiro para o José Padilha porque foi muito insistir. Só que eu acho que isso foi o contrário. Ele fez com que Tropa de Elite 2 ganhasse notoriedade mundial. Quando saiu Tropa de Elite 2, estava todo mundo louco. Aquela banda Tijuana, que é aquela que canta Tropa de Elite. Eles disseram que já enjoaram, porque todo show que eles vão fazer ainda hoje, eles começam a tocar, e de repente o pessoal, Tropa de Elite. E aí é obrigado eles tocar a música. Tropa de Elite. E a galera canta, aí eles voltam a cantar o repertório, eles contam, cuida que não, a multidão, Tropa de Elite. Aí é obrigado a tocar de novo. Eles disseram que todo o show deles, se não tocar 2, 3 vezes para poder eles não prestam não. Porque a galera é doente, e é mesmo, gente, é mesmo. Quem assiste a tropa dele está adoecendo. E hoje, qual é o principal entrave? O que é que vocês estão me denunciando? Vocês estão me denunciando que eu vou reduzir simplesmente em polícia corrupta. E o que a tropa de elite traz? Uma denúncia da polícia corrupta na dor, né? Tropa de elite 2. Porém, uma remanescente fiel, que é o BOP, que é uma polícia ainda honesta, tá bom? Então, por um lado, a gente tem a polícia corrupta e o filme traz muitos policiais que ainda hoje lutam pela honestidade. E outra coisa, minha gente, sabe quem está sendo os policiais hoje em dia? Meus alunos. Meus alunos que cresceram escutando Tropa de Elite, eu falar de Tropa de Elite de polícia corrupta, polícia corrupta. E hoje eu acredito piamente que a polícia tem ganhado uma nova versão. Eu tenho certeza que vocês dois deveriam fazer o concurso da polícia, quem tivesse essa paixão, e seriam uma polícia. A cara dele, não gostou não da ideia. Mas depois eu lhe dou meus motivos. Não é por causa do macho alfa, não. É por uma questão de ser o principal meio e mais fácil de você conseguir uma estabilidade financeira. E nós, meninas, ainda tem mais, viu? Você facilmente concilia um emprego de polícia militar com um emprego de professora. Você tira seus 15 mil reais. Ó, babadinho, viu? Acho super válido você fazer. Você faz SEDUC Maranhão, um exemplo, que existe nível superior, existe curso de licenciatura, e faz Polícia Militar Maranhão, que só exige ensino médio. Só. E vai estar a inscrição aberta, viu? Inscrição está aberta. Polícia Militar Maranhão, Polícia Civil Maranhão, Polícia Bombeiro Maranhão, Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, ensino médio, ensino médio. Polícia Civil Maranhão, ensino superior. E eu já me inscrevi. Vou fazer. E se eu passar, eu vou assumir os dois, ó. Sou professor e polícia. Ah, morada. Então, aí sim, papai. Não estou dizendo que você tem que ser machuado. Eu estou falando que você tem que ter seu dinheiro. E que polícia e professor, por mais cara de pobre que os professores faz, é só chororô, viu? Professor vai muito bem, muito bem. Não tiro menos, desculpa até falar, mas eu acho muito importante. Não tiro menos de 12 mil reais. Meu salário é muito maior. Mas eu também tenho uma empresa. Então, às vezes, eu ganho mais por conta da empresa, né? Meu tempo está acabando aqui, tá bom? Mas, pô, acho que eu tenho 10 minutos de curso, de aula. Terminando aqui, eu já estou terminando também a explanação. Então, o primeiro motivo é o quê? A polícia corrupta. Não foi o que vocês me disseram? A denúncia geral conhece. Vocês também sabem. Mas por que continuar? Porque a polícia também tá. Eu não vou dizer que é porque eles usam, mas eu vou dizer porque eles ganham lucro com isso. Então, como prova.
Não posso, não posso, né? Não tem como. Mas eu tenho uma obra cinematográfica que toca o dedo na denúncia. Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Tá bom? Então tá aí, ó. Uma polícia corrupta. A violência policial também é uma das coisas que tem sido mais motivo do Brasil hoje. Não está bem na questão do direito humano. Viu, gente? Sai uma denúncia internacional dizendo que o Brasil despencou no direito humano por conta da violência policial também, né? Não é o único motivo, mas um dos motivos. Pronto? Beleza? Esse motivo. E o outro pode até ser sobre uma questão de como você se curar da droga no Brasil é um pouco difícil. Porque é caro, porque não tem gratuito. Os únicos estabelecimentos que oferecem tratamento de droga gratuito são os das igrejas evangélicas. E até a igreja católica tem, a Fazenda da Esperança, mas é um salário mínimo. Eu estou dizendo porque a gente já internou um parente nosso, um bisteiro. A gente não, a mãe dele, né? A mãe dele é tia da minha mãe. Ela é irmã do meu avô. A mãe desse rapaz é irmã do meu avô. É tia da minha mãe. E a mãe desse rapaz que eu estou dizendo pagava um salário mínimo para internar ele na Fazenda Esperança, que é da Igreja Católica. E é caro. Não. Infelizmente, mas ele conseguiu ficar bom. Ele conseguiu se recuperar e se estabelecer, e hoje até trabalha de forma honesta, tem o dinheiro dele. Mas foi uma luta, foi muito difícil. Tá bom? Até porque dentro dos presídios, a facção criminosa, que para mim, que vocês deveriam, em vez de falar sobre a dificuldade de resgate, vocês deveriam falar sobre as facções, sobre o crime organizado, que é muito mais organizado que muitas vezes a própria polícia. Viu? Para mim, o difícil de combater a violência do Brasil, principalmente de drogas, é por conta do crime organizado. Eles são muito organizados. Já que nem Fortaleza, que nem, né, nem né? Não vou dizer que Fortaleza a polícia que encosta, mas hoje Fortaleza é conhecida por uma grande cidade dominada pelos facções. Rio de Janeiro, Fortaleza, Espírito Santo, viu? São cidades cujo crime organizado está muito organizado. Mas é difícil, por quê? Porque a principal fonte de renda do crime organizado é justamente a venda de drogas e armas ilegais. Tá bom, gente? Então, nós temos, olha que tema fácil de fazer, né? Porque qualquer filme, você sabe que o filme Cidade de Deus, contando a origem das facções, você sabe disso, e é baseado no livro de Paulo Lins, Cidade de Deus. Um filme que quem não assistiu também pode assistir. Pode assistir. Tem uma cenazinha de nudez, né? Não é o nome dele? Zé Pequeno, que assalta um hotel e lá, quando ele vai assaltando, aparecendo as coisas, né? Mas, fora essas duas ceninhas mais pesadas, tem outra também lá, pesada, mas é um filme tranquilo. Um filme que eu passei para o ensino médio, eu só pulei essas cenas, né? Mas eu passei tranquilo. Dois filmes de peso que serve para você como repertório e que encaixa como uma luva nesses tempos, tá bom? Super fácil. Aí decora, José Paulo Lins, que é o do Cidade de Deus, e o Tropa de Elite, que é do José Padilha, tá bom? Tropa de Elite 2 está falando principalmente sobre a questão da polícia. Aliás, os dois falam, mas o 2 quando ele diz o inimigo agora é outro, é porque o inimigo não é mais as drogas, é sim a corrupção policial, a corrupção do sistema, né? Ou a própria milícia que eles chamam, né? Então, a gente vê uma grande denúncia no Tropa de Elite 2, tá? Nós temos aqui, então, a próxima etapa. A segunda etapa é elaborar a tese. A terceira etapa é elaborar a tese, né? Eu botei a segunda que foi problematizar para a temática. A terceira etapa é elaborar logo a tese. Agora que eu pensei na tese, agora é que eu vou para a quarta etapa. A quarta etapa é pensar nos repertórios. Repertório de introdução, repertório para sustentar argumento 1 e repertório para sustentar argumento 2. Beleza? Beleza? E agora eu tenho, depois da quarta etapa, pensar na tese. Aí sim é que eu começo a escrever. Agora que eu já esquematizei tudo, é só eu começar a escrever. O segundo passo é problematizar para a temática, elaborar isso aqui, ó. Esse textinho. E o terceiro é elaborar a tese. Terceiro passo, elaborar a tese.
E o quarto passo, escolher os repertórios. Agora que eu já tenho os repertórios dos três, né? Introdução, D1 e D2, tá? Eu tenho que pensar no repertório. Eu já tenho as duas teses, que vão ser definidas no D1 e no D2. Então, agora é pensar nos repertórios. Terminei. Agora sim, começar o texto. Pronto, agora sim. Fica muito mais fácil quando você passa por essas etapas antes, tá bom? Pessoal, acho que por hoje é só. Nossa aula é só isso por hoje. Mãos à obra. Vamos escrever. Vocês têm uma lista de repertórios também aí no papel de vocês, para se vocês quiserem consultar. Galera, o objetivo é pensar assim, se cair alguma coisa de violência no Enem, vocês vão ter que lembrar disso aqui, tá bom? É um material de estudo, não é um material só para escrever e jogar fora, não. Tá bom? É um material de estudo. Inclusive, eu vou já compartilhar o material na íntegra com a galera de casa. Eu só printei o tema e mandei para eles irem fazer. Beleza? Vamos fazer a redação? Pronto. Vocês fazem a redação aí bem rapidinho para poder ir embora que eu tô. Está bem melhor. Na verdade, eu estou bem melhor. Viu? Isabel, um beijo, meu amor. Já vou desligar aqui agora, porque é hora de escrever, tá bom? Aí tia fica aguardando a tua foto de redação, tá bom, princesa? Qualquer dúvida pode chamar, tá? No WhatsApp. Oi, amor. Aham. Tchau, Isabel. Eu já tinha mostrado.